Graça e paz, amigos. Estamos aqui mais uma vez preparando a nossa gravação do vídeo de domingo às 15 horas no YouTube, às 16 horas no Facebook e no Instagram. Queremos abordar essa semana, queridos, um termo que é extremamente difícil para nós, que é esperar em Deus. Ninguém gosta de esperar. Nós somos da geração fast food, que tem que ser tudo na hora, tudo do jeito que você quer, não dá para esperar. Mas, amado, Deus não é dessa geração e ele não opera dessa forma. Então nós temos que ter consciência, conhecimento, orientações de como podemos esperar em Deus para alcançarmos a vitória sem muita ansiedade, sem muita preocupação, sem muito ficar de cabeça quente. Mas antes de começar o nosso vídeo dessa semana, eu quero orar pedindo a Deus a sua bênção sobre essa gravação, especialmente a unção do Espírito, para que aquilo que aqui vai ser ministrado seja efetivo, seja de alcance das pessoas e que as pessoas possam ser transformadas por essas palavras que vamos ministrar aqui hoje, que é a palavra de Deus. Também, Senhor, eu peço que o Senhor unja aqueles que nos assistem com uma unção do espírito de sabedoria, espírito de conhecimento na tua palavra, porque não adianta nada eu ministrar com unção e a pessoa que está nos assistindo não ter a percepção de Deus para receber essa palavra no espírito, com amor, com dedicação, com zelo, para que a palavra possa operar na vida daquele que nos assiste aquilo que Deus já designou. Por isso, Pai, nós queremos dar a Ti nesta manhã toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, papai, em o nome de Jesus. Vemos no livro de Abacuque, capítulo 2, de 1 a 4, a seguinte narrativa. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ó Deus, que palavra tremenda, Senhor. Muitas vezes nós estamos esperando uma resposta de Deus e não sabemos o que fazer. E esse texto aqui nos dá a ideia do procedimento correto para que a gente possa entender e aguardar a resposta de Deus. Interessante que o profeta Abacuque aqui ele usa a figura da torre de vigia, que era uma torre que ficava dentro dos quartéis, um lugar bem alto, e ali ficava um sentinela olhando o movimento naquela torre para ver o que aconteceria, se vinha algum inimigo, enfim, para preservar e para dar segurança àquela instituição militar. Veja, nós podemos fazer uma comparação com nossa vida atual. Hoje nós não temos torre de vigia aqui na nossa casa, nem na igreja, nem em outros lugares. Porém, veja o simbolismo, a torre de vigia significa um lugar alto, isolado, onde você vai aguardar com paciência, porque Deus responde na hora que Ele quer. E aqui temos a experiência do profeta que diz que ele iria se colocar na torre de vigia para ver o que é que Deus iria falar a respeito da sua queixa. Então todos nós temos uma pergunta, todos nós temos um problema, todos nós temos um projeto do qual dependemos da resposta de Deus. Querido, não adianta você precipitar as coisas, forçar a barra, entender erradamente um sinal, mas é descansar, esperar sem pressa, aguardar pura e simplesmente, porque Deus responde. Aqui aconteceu
com o profeta. O Senhor me respondeu e disse, olha que coisa linda. Depois que o profeta esperou um tempo, eu não sei lhe precisar quanto tempo ele esperou, mas Deus deu a resposta. Eu quero dizer para os amados irmãos que Deus sempre responde às nossas orações com 3 sinais. O primeiro é já. O segundo é, aliás, o primeiro é sim, sim. O segundo é não. E o terceiro é espere. Esse terceiro é que é torturante, porque você não tem dimensão, você não tem ideia quanto tempo você tem que esperar para receber a resposta de Deus. Mas é exatamente aí que Deus vai tratar o seu caráter, o meu caráter, no sentido de que nós devemos confiar. Quem confia, espera, mas espera seguramente que a resposta virá. Isso aconteceu com o profeta Abacuque. O Senhor falou para ele que era para ele escrever a visão numa tábua e colocar no alto para que até quem passe correndo possa ler. Agora, olha o detalhe importante dessa mensagem, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Então, veja bem, Deus já marcou no seu calendário a data exata de que ele vai cumprir a sua promessa. Então, fora desse tempo determinado, amados, é perda de tempo, é estresse, é ansiedade que vai bater no seu coração e não vai resolver. Então, aprenda, meu amado, a descansar em Deus, a esperar, a confiar, porque Deus nos ama muito e Ele quer nos ver felizes, Ele quer dar as suas respostas para nós, porém, Ele não admite pressão, Ele não admite forçação de barra, Ele não admite você distorcer a palavra dEle para dar a resposta que você quer quando ainda não chegou o tempo determinado. Todos nós, a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, tudo acontece no tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, o seu tempo determinado, querido, vai chegar. Quando, pastor? Não sei, você não sabe, só Deus sabe e Ele não vai lhe adiantar para você não ficar estressado. Deus quer, acima de tudo, que você tenha confiança nele. E se você não tem paciência para esperar uma resposta de Deus, fatalmente você vai truncar as respostas, os processos, o projeto e vai ter problemas. Agora, quero dizer para os irmãos que esta não é uma tarefa fácil de nós esperarmos em Deus. Mas eu quero lhe dizer que esperar pelas pessoas é trágico, é complicado, mas esperar por Deus, aí não. Aí a coisa é certa, no tempo certo virá e Deus não falhará. Então ele diz que a visão está para se cumprir no tempo determinado. Então não é a qualquer momento que ele vai ter esse projeto cumprido. Ele vai mais adiante. Mas se apressa para o fim e não tardará, e não falhará. Se tardar, isso aqui é um condicional. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Querido, não precipite as coisas. Espere em Deus, aguarde as respostas em Deus e fica susse, fica light, fica gelo, fica na tua, stand-by. Nós somos muito agitados, nós não sabemos o que é ficar em stand-by, mas eu quero lhe explicar. Ficar em stand-by é ficar no estado que você está, com calma, com tranquilidade, sem pressão, sem agonia, sem pressa, porque Deus não trabalha dessa forma. Então ele diz que ele vai vir no tempo certo, que não vai falhar e que pode esperar. Agora, ele aqui faz uma observação muito importante nesse último versículo dele. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E minha pergunta é a seguinte, você é justo ou você é soberbo?
E aqui, meu amado, não tem uma terceira hipótese. Se você não é justo, que Jesus já nos justificou, que Deus Pai já nos justificou em Cristo Jesus, o fato é que se você não é justo, você é soberbo. E olha, soberbo não vai ganhar nada da parte de Deus, porque Deus não tolera o soberbo. Mas se você é justo, você vai se aquietar, porque a Bíblia diz no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. Então, Deus é um Deus que reina em todo o universo, ele tem tudo sob controle, nada passa, nada escapa ao controle rígido do Senhor. Mas o justo, ele não se estressa, ele descansa, ele vive pela fé, porque ele sabe que o seu tempo vai chegar, ele sabe que a sua bênção vai chegar e não vai se precipitar. Mas o soberbo, não. Ele quer passar por cima das ordens do Senhor, ele quer acelerar os processos, ele quer a todo custo a resposta, e certamente isto vai acabar mal. Eis o soberbo, é aquele que quer processar as coisas na sua força, é aqueles que querem acelerar o processo. Ele é muito claro aqui, que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Eu e você, meu amado, somos justos, não porque somos bons, não porque somos perfeitos, mas é porque Deus Pai nos justificou em Cristo Jesus. Então, nós temos condições espirituais, psicológicas, morais, de nos manter no nosso posto, nossa torre de vigia, aguardando a resposta de Deus, sem precipitação, sem correria, porque Deus é fiel e Deus, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo ele prometido, não fará, tendo ele falado, não cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, eu não posso amaldiçoar. Que palavra maravilhosa! O profeta Balaão recebeu uma casa cheia de ouro para amaldiçoar a nação de Israel. E aquele profeta foi até o ponto onde o povo estava reunido, no alto de uma montanha. Ele foi para amaldiçoar. Só que Deus mudou o coração do profeta e disse, olha, meu povo, você não vai amaldiçoar, não. Você vai abençoar. E aí o profeta reconhece que aquele que Deus abençoa, ninguém, diabo não tem macumbeiro, não tem ninguém que possa amaldiçoar. Deus abençoou, está abençoado. Então essa é uma segurança para você e para mim, que nós podemos esperar as coisas de Deus numa boa, porque ela vai se cumprir. Agora, a ordem de Deus é para esperar. Não é para sair aí correndo desbaratado para fazer bobagem. Olha só, Hebreus 10, 35 a 39 diz o seguinte, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança em quem? Em Deus. Ela tem grande galardão. Com efeito, olha aqui a coisa, amado, que ninguém gosta de escutar. Tendes necessidade de perseverança. Perseverar é continuar aguardando na sua linha de comando, é superar os obstáculos, é passar pela dificuldade, mas permanecer firme e inabalável, caminhando sempre para frente e para o alto. Olha só. Porque tendes necessidade de perseverança. O ser humano não é perseverante. Para o ser humano é muito mais fácil desistir do que perseverar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que os que desistem perdem tudo. Nós vamos ver no final desse versículo aqui. Mas aqueles que perseveram alcançam a promessa, para que, com efeito, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, veja bem, é alguma sequência. Você persevera, faz a vontade de Deus, e aí sim você vai receber a promessa. Porque
Aí o autor de Hebreus se refere àquela passagem que lemos no início aqui de Abacuque. Dentro de pouco tempo aquele que vem virá. Mais uma vez o Senhor reafirma aqui no Novo Testamento a promessa lá de Abacuque, capítulo 2. E ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé, meu amado? É viver pela palavra, pelas promessas. Por quê? Quem não vive pela fé, vive por vista, que é o acontecimento natural. Mas nós não vivemos pelos acontecimentos naturais. Nós vivemos pelos acontecimentos sobrenaturais. Então, todavia, o meu justo, você é justo, eu sou. Não porque eu seja perfeito, não porque eu seja muito bom, não. Porque Deus Pai me justificou em Cristo Jesus. Então eu sou justo. E se eu sou justo, meu amado, eu não tenho outra alternativa a não ser viver pela fé, aguardando a bendita esperança da manifestação da graça de Deus. Agora, olha o detalhe importantíssimo aqui. Se retroceder, se der para trás, se você voltar no tempo, se você não quer caminhar, nele não se compraz a minha alma. Deus não gosta daqueles que retrocedem. Ele ainda diz mais, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Amado, escute só. Quem retrocede dos projetos de Deus está retrocedendo para a perdição. Somos, entretanto, e ele aqui reafirma isso com muita ênfase, da fé para a conservação da alma. Então, meu querido e minha querida, preste muita atenção nesses versículos, que por mais duros que eles sejam, são realidades. São coisas concretas e que vai acontecer na sua e na minha vida. Agora, quando ele manda esperar, meus amados, é esperar com confiança, com expectativa. Não é um esperar desleixado. Larga a palavra, quando tiver que dar, deu. Não, não é assim o esperar com confiança. Olha o que diz o Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então ele diz aqui que é para você esperar com confiança, sabendo que um dia, não muito longe, nem muito perto, a bênção vai acontecer. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Não é para vacilar, não é para pisar na bola, é para se manter firme naquilo que Deus prometeu. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Agora, o fato dele te ouvir quando você clamou por socorro, não significa que ele vai agir imediatamente. Não está dito isso na palavra. Mas que ele ouviu. Então, se ele ouviu, já é uma boa coisa. E no tempo certo, ele vai transformar a sua bênção em realidade. Eu gosto muito de Hebreus 6,15, que diz assim, ó, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Você sabe quantos anos Abraão precisou esperar para receber a promessa do seu filho Isaque? 25 anos. Mas Abraão não arredou o pé, não desistiu, não deu para trás, não. Sempre ele afirmava que a sua bênção iria chegar como realmente chegou. Gosto muito do Salmo 37,5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Isso é fácil. Na hora do sufoco, a gente entrega tudo na mão de Deus. Agora vem a segunda parte. Confia nele. Até que a gente confie um pouco. Não 100%. Confia nele. E o mais ele fará. Agora, aqui que vem o grande segredo. Ele não disse quando esse no mais. Ele disse que vai fazer. Fará futuro. Ele não disse quanto tempo vai levar para fazer.
Mas eu quero te afirmar com todas as letras, Deus é fiel. Se Ele lhe prometeu algo, Ele vai cumprir. Então Ele manda aqui que você entregar o teu caminho, tua preocupação, teu projeto, tua situação na mão dEle. Mas não é só entregar e largar e ir embora. Não. Confia que Ele é poderoso para realizar. A Bíblia diz, amados, que Abraão foi sacrificar Isaac porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac dentre os mortos. Gente, que tipo de fé é essa? Então, diante dessa afirmativa, eu e você hoje não temos outro caminho a não ser crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos, o que pedimos, pelo seu poder que opera em nós, que é o seu Espírito Santo. Então, observe, entrega o teu problema na mão de Deus, confia nele, e o mais ele fará. Esse aí é que é o grande barato e que eu e você, muitas vezes, queremos que esse fará seja amanhã, depois de amanhã, e Deus não opera, querido, dessa forma. Deus opera no tempo certo, na hora certa. Veja, em Salmo 37:7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa dos que levam a cabo os seus maus desígnios. Ô, gente, esse versículo é complicado, porque dá a entender que nós precisamos ser tranquilos, descansa no Senhor, ou seja, deita-se no colo de Deus e dorme, para você não ter problema, porque na hora certa, você dormindo ou acordado, Deus vai realizar o milagre na sua e na minha vida. Então presta atenção nessa palavra. Descansa no Senhor. Não é só encontrar uma rede à beira do rio e deitar na rede. Isso é uma forma também. Mas descansar no Senhor, querido, é muito mais poderoso, porque Deus trabalha enquanto você dorme. A Bíblia diz: inútil é deitar tarde, acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Salmo 127:1. Aliás, 2. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você quer receber uma bênção de Deus? Durma. Durma orando, confiando, declarando a vitória. Porque não é você que faz a coisa acontecer, é Deus. Então, quando ele diz assim, descansa no Senhor, meu amado, esquece o mundo, esquece as tribulações, esquece as dificuldades. Deus vai agir no seu problema, na sua situação. Em Lucas 23:46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Então, a última ação de Jesus aqui na terra foi uma oração ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha que coisa extraordinária. Então, eu e você não temos outra alternativa a não ser entregar o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa necessidade, entrega nas mãos do Senhor. Descansa, mano, porque Ele vai fazer. Por quê, pastor? Porque Ele me ama, porque Ele é fiel e porque Ele gosta de fazer coisas boas para os seus filhos. Só que a única discrepância que há aí entre mim e você é a pressa. Deus não tem pressa. E toda vez que você se apressa, você precipita as coisas. Então, meu querido e minha querida, aprenda a descansar em Deus. Medite o Salmo 23, que você vai ter um refrigério maravilhoso. Você não tem ideia, querido, do que Deus está preparando para você e para mim. Olha o que nos diz 1 Coríntios 2, de 9 a 11. Mas como está escrito,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Eu amo. Está esperando alguma coisa dele? Eu estou. Então, meu mano, descanse, porque Deus está preparando coisas gloriosas, coisas muito fantásticas para a sua vida e para a minha vida. Agora ele diz aqui o seguinte: mas Deus revelou essas coisas pelo Espírito Santo. Você precisa de intimidade. Você precisa de se relacionar mais intimamente com o Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele vai mais adiante. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, eu quero lhe estimular a desenvolver uma relação mais íntima, mais profunda, mais apropriada entre eu e você e o Espírito Santo, porque é Ele que conhece todos os mistérios, todos os segredos de Deus, e é Ele que sabe o que Deus está preparando para você e para mim. Então, não fique estressado, não fique agoniado, não fique preocupado, porque tudo isso demonstra falta de confiança em Deus. E olha, Hebreus 11:6 é muito claro. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, eu preciso exercer fé para receber as bênçãos maravilhosas que Deus preparou para a minha vida e para a sua vida. Então, nós precisamos, amados, de confiar em Deus, descansar o coração. Gente, a alma do homem, ela é inquieta e ela é enganadora. Não se iluda não, a tua alma e a minha alma quer nos levar para o buraco. Mas a boa notícia é que o teu Espírito e o Espírito Santo quer nos levar para a glória, quer nos levar para a vitória, quer nos levar para aquilo que Deus já preparou, mas que eu ainda não sei, e é bom que eu não saiba, para não ficar orgulhoso, para não ficar prepotente, para não ficar agoniado. Não. A ordem é esperar em Deus. A ordem é descansar em Deus. A ordem é confiar em Deus. Se você espera, confia, você vai receber a sua bênção sem dificuldade alguma. Aliás, a Bíblia diz que Deus já está operando em nosso favor. Isso está escrito aonde, pastor? Isaías 43, 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas. Você não é crente museu, meu irmão, para ficar chorando leite derramado. Nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rio no ermo. Gente, essa promessa aqui é muito extraordinária. Veja bem, eis que faço coisa nova. Meu irmão, Deus está fazendo coisa nova para você. Não duvide, receba, tome posse, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Você precisa ter sensibilidade espiritual para ver o que Deus está fazendo em seu favor e o meu favor. Eis que eu porei um caminho no deserto. Irmão, deserto não tem caminho nenhum, é só areia. Mas ele promete pôr um caminho no deserto. E rios no ermo. Oh, querido, o papo está tão gostoso, mas o tempo foi embora. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu quero lhe pedir que o Espírito Santo do Senhor complete a obra no coração daqueles que estão nos assistindo. Pai, naquilo que eu não fui claro, que o Espírito Santo complete a ministração, para que essa ministração tenha um destino certo, que é o coração dos teus filhos e das tuas filhas. Eu quero, Senhor, agradecer a Ti por tudo.
ao meu Deus, ao meu Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, e fazemos em nome de Jesus.